Estamos de volta com De Prosa com Silvia Coelho Matos. Estamos hoje com a convidada, a Maria Aparecida Cita, conhecida como Cita, que ela tem uma formação acadêmica assim bem extensa. Ela é graduanda em gestão de logística, fez pós-graduação em gestão de pessoas, graduação de pedagogia, graduação em administração. E tem uma experiência vasta, né? Trabalhou desde muito cedo, foi gerente de banco e já há mais de 20 anos é docente do Senac Bebedouro. Boa noite, Mar. Boa noite, Silvia. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar com você, estar com você. A gente sabe do seu profissionalismo, a gente sabe da sua responsabilidade, então é gratificante ser convidado por você. Obrigada. E nós convidamos a Mar para falar de um tema assim que está bombando, né? Aliás, não é só em Bebedouro, no país inteiro. A conversa é empreendedorismo. Então, nós vamos trocar aqui algumas figurinhas de empreendedor e empresário. Qual é a diferença, Mar? Olha, o empreendedor é uma pessoa que ele tem um sonho, ele tem uma meta e ele quer realizar algo para mudar de vida, ele quer realizar os sonhos dele. Então, ele é muito ousado. Pode ser que ele não tenha finanças, pode ser que ele não esteja pronto para isso, mas ele sempre está ousando, ele sempre está buscando realizar os sonhos dele. E ele começa o empreendedorismo, a maioria das vezes ele começa em casa. Ele começa com o dom dele, ele começa com aquilo que ele já faz em casa e ele começa os seus negócios. E quando que explodiu essa onda de empreendedor? Bom, Silva, o empresário, ele já tem uma estrutura. Então, pode ser que ele não seja empreendedor, mas ele tem uma estrutura, ele tem uma equipe, ele é um gestor da empresa. O empreendedorismo, ele surgiu na Inglaterra, no século XVIII. Mas no Brasil, ele só veio a partir de 1930, que surgiu o empreendedorismo. Após a primeira revolução industrial, é que surgiu o empreendedorismo. As pessoas começaram a desenvolver em suas residências, a desenvolver em suas casas, produtos e serviços para poder ter renda, para levantar a sua renda. E isso passou de produtos que eram manufaturados a produtos industrializados, e isso se transformou numa ideia. Eles pegavam a ideia que eles tinham, viam a oportunidade e colocavam em prática. Então, eles não eram mercantilistas, né? Mas eles eram empreendedores. Eles executavam esses produtos, prestavam serviços para buscar os lucros. Comercializavam, mas não existia a divulgação que tem hoje. Isso, certo. Comercializava, não tinha empresa. A maioria não trabalha com empresa, eles são empreendedores. Não é uma empresa constituída. Uma curiosidade, eram mais homens ou mais mulheres ou era o casal? Geralmente eram mais familiar. Envolvia o pai, a mãe, os filhos, empreendendo naquele sonho de família. Então, o sonho, às vezes, demorava muito tempo para ser realizado, mas com a formação da família, eles colocavam em prática. Bom, aí entraria o empreendedorismo familiar. Mas isso. Quantos tipos de empreendedorismo existe hoje? Nossa, os empreendedores, eles foram crescendo muito. Hoje, existe 11 tipos de empreendedores. E com a evolução da tecnologia, esses empreendedores tiveram mais oportunidades, porque hoje nós temos a internet que aproxima nós de todas as informações. Então, nós temos empreendedores individual, nós temos empreendedores de negócios, nós temos empreendedorismo digital, que hoje está em alta, é o empreendedorismo digital. Nós temos o empreendedorismo corporativo,
O empreendedorismo feminino também está em alta porque existe um dom das mulheres em suas próprias casas realizarem alimentação, elas faziam artesanatos, e isso passou a ser comercializado e virou um negócio para as mulheres. Empreendedorismo verde também, nós temos empreendedorismo verde, que é a preocupação com o meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente, a sustentabilidade, a preservação ambiental. Nós temos o empreendedorismo social, que é a responsabilidade social de ajudar outras pessoas, de ajudar as ONGs. Então, esse empreendedor, ele pode ser voluntário, e mesmo uma ONG, ela precisa de um empreendedor para ela evoluir, buscar e atender às necessidades do ser humano. E a você aí que trabalha com o assunto todos os dias, qual é o empreendedorismo que mais está se destacando? O empreendedorismo de negócios, o empreendedor individual e o intraempreendedor. O intraempreendedor, ele não precisa ser dono de uma empresa. Ele pode trabalhar numa empresa, ele pode ser empreendedor dessa empresa. Ele conhece a empresa por completo, ele tem iniciativa, ele consegue resolver os problemas da empresa ou referente às necessidades, e ele consegue se colocar em benefício da empresa sendo empreendedor e vendo a empresa crescer junto com ela. Bom, então, o empreendedorismo, ele nasce com a pessoa? Nem todos, né? Não, o empreendedorismo não nasce com a pessoa. Você desenvolve. Você, através do conhecimento, através dos amigos, através da informação, através da mídia, através da internet e através das necessidades. Então, você não nasce empreendedor, você vai desenvolver. Muitas vezes a pessoa, ela perde um emprego e ela diz o seguinte: eu vou começar a fazer alguma coisa em casa para levantar dinheiro, para verificar essa renda, aumentar a renda. E quando ela vê, ela já é um empreendedor, ela começa a se dedicar. E o empreendedor é aquele que coloca a mão na massa, é aquele que sabe executar, é aquele que busca oportunidade e coloca suas ideias em prática. Agora, quais são os cuidados que esse empreendedor deve ter no mercado? Bom, o empreendedor, ele precisa buscar, nós chamamos de elementos da aprendizagem, ele precisa buscar conhecimento, porque só ser empreendedor precisa ter alguns cuidados. Então, ele precisa buscar conhecimento, que é o saber, ele precisa ter habilidades, saber fazer, e ele precisa ter a parte comportamental também, que são as atitudes e os valores. Ele precisa saber as atitudes com os funcionários, as atitudes com os fornecedores, reconhecer os valores da empresa, reconhecer os valores dos funcionários e reconhecer sua clientela e respeitar a sua clientela. Omar, mas eu vejo assim, com dificuldade, algumas pessoas que eu conheço que fazem várias coisas já há muito tempo, mas só faz, não gostam de vender. Como é que fica? Tá. Existem algumas características nesse perfil do empreendedor que ele precisa desenvolver, tá? Então, geralmente as pessoas, quando ela busca uma sociedade, vamos supor, ele precisa pensar nessa sociedade, o que a pessoa pode ajudar. Porque o empreendedor, ele busca soluções. Mas o sócio pode ser uma pessoa administrativa, que não é empreendedor. Vai fazer aquilo que ele não gosta. Vai fazer aquilo que ele não gosta, exatamente, tá? Então, precisa ter um perfil empreendedor e um desafio também, porque você vai ter responsabilidades, né? Você vai precisar, nesse perfil empreendedor, você vai precisar analisar o que você pode fazer. O empreendedor, ele corre riscos ousados, tá? Ele não precisa desfazer das suas coisas, mas ele precisa empreender. Então, ele vai fazer economias, ele tem um objetivo, e ele também não pode misturar o que é particular e o que é empreendedor, porque assim ele não consegue visualizar o lucro que ele teve.
Quer dizer que o empreendedor, ele pode fazer uma coisa pequena, né? Pode. E, de repente, com a sua criatividade, essas ideias empreendedoras podem se tornar um grande negócio e, quem sabe, futuramente, um empresário. Um gestor, um empresário. Mas é interessante, nem todo empresário é empreendedor. E nem todo empreendedor vira-se um empresário. É bem curioso É bem isso, curioso. né? E o empreendedor, ele não tem final de semana, ele não tem como participar de todas as festas na família, ele precisa empreender, ele precisa estar presente. Como você vê aqui na cidade, tem vários grupos fazendo cursos, participando, sendo empreendedores, mas, na verdade, não seria importante eles saberem exatamente o que eles vão fazer para daqui a pouco não estar todo mundo fazendo a mesma coisa? Sim, a ideia e ser inovador não é você criar uma ideia, mas você pode já ter um produto, modificar esse produto, ou já ter um serviço e você aprimorar e dar qualidade para aquele serviço, fazer ele diferente. Então, a diferença é que faz a competitividade. A diferença do que você oferece, oferta, e a diferença do seu atendimento é que faz você conseguir mais consumidores ou conseguir mais clientes fiéis. Então, fora o empreendedorismo nato que ele já tem, porque ele quer mudar de vida, ele quer buscar melhores recursos, ele precisa conhecer todos os recursos de uma empresa, que são os recursos financeiros, os recursos recursos humanos, recursos de máquinas, equipamentos, tecnologia. E ele precisa ir buscar conhecimento, ele precisa estar atualizado. E para buscar atualização, existem cursos rápidos que ele pode buscar essa atualização e se aprimorando. Inclusive, profissionalmente, a gente percebe o seguinte, né? Você, no decorrer da sua vida, eu, no decorrer da minha vida, a gente foi sendo criativo em vários segmentos, né? Então, eu acho que, inclusive, as pessoas que estão nos vendo vão perceber que elas têm tanta coisa guardada, tantos dons, então elas têm que começar a descobrir, né, o que é que elas poderiam fazer, que ninguém está fazendo, ou valorizar as ideias boas que elas têm, e elas acham que, isso é coisinha simples. O que você diria para essas pessoas, Mar? Bom, o dom, às vezes ele não tem uma visão de negócio, ele tem uma visão de execução. Hobby. Isso, hobby. Mas um hobby pode se transformar num grande negócio. Ou então, algo que você sabe só faz para a família. Eu só faço bolo para a família, eu só cozinho para a família. Nós já conhecemos pessoas que só cozinhavam para a família, hoje são chefes, hoje tem buffet, hoje trabalham em grandes restaurantes, em grandes hotéis, né? E eram pessoas que só cozinhavam para a família. Então, se a gente for conversar, existem muitas pessoas que nós conhecemos que do dom, aquela parte que era simplesmente algo para agradar pessoas ou para dar de presente, virou um grande negócio. A Má mesmo é uma pessoa assim que eu conheço há muitos anos. A Má sempre foi empreendedora, só que nós, né, Má, a gente não, acho que nem há muitos anos atrás essa palavra nem era usada. Exatamente, né? Não era mesmo. Então, se você fazia um enfeite, alguma coisa, uma bijuteria, artesanato, para dar para alguma pessoa, era sempre para oferecer para alguma pessoa, para pôr numa mesa de aniversário, de festa. Então, a gente fazia mesmo como hobby. Com carinho, com amor, né? Então, hoje, quantas pessoas estão em casa fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos, só que hoje tem nome, né? Hoje a gente já sabe que esse é uma atitude empreendedora.
Agora, se ela quiser continuar fazendo os presentinhos, beleza. Mas se ela quiser investir, porque todas as pessoas são diferentes. Então, de repente, você faz um bolo, eu faço a receita é a mesma e não Não fica funciona. igual, Não fica. né? Então, o empreendedor é exatamente isso. É cada um colocar o seu tempero, né, de amor, de toda aquela sensibilidade, não é fazer nada correndo, é sentar e se dedicar àquilo que está fazendo naquele momento, principalmente quando ele sabe para quem que ele está fazendo aquilo, né? É muito interessante, eu já recebi presentes, inclusive de você, quando você fala assim, Silvia, isso eu fiz para você. Então, deixa de ser hobby, Bem pessoal, né? é uma atitude, Exclusivo. é uma atitude empreendedora de amor. Então, Verdade. as pessoas façam isso, façam, porque essa conexão mulher, prosa, o assunto empreendedorismo hoje, a gente não tirou da gaveta. A gente Sempre teve em alta. a gente sempre teve esse assunto em alta, só que não era tão divulgado como hoje, né? Só que as pessoas também não podem, né, ficar aí se intitulando que é uma empreendedora, que muitas vezes ela nem sabe a definição exata. Essa orientação que você deu dos cursos, do conhecimento, eu acho muito importante. Porque, às vezes, a pessoa ela está em casa, o marido trabalha, ela tem criança, ela quer fazer alguma Uma coisa, coisa. mas também E é gratificante você fazer algo a mais, né? Existe também algumas desculpas para você não ser empreendedor, tá? Então, não tenho tempo. Ai, vou fazer isso, que horas? Poxa, quando você faz algo com prazer, você faz ele à noite, você faz ele no sábado, você faz ele no domingo, você sempre acha uma horinha para fazer aquilo que você gosta de fazer bem feito, com qualidade. E para quem que eu estou fazendo isso, né? Isso é importante. Você ser feliz naquilo que você está fazendo. a gente sabe, né, que você está há mais de 20 anos no Senac. Senac, e essa mudança, né, quem trabalhou muito tempo com banco, gerenciava negócio, dinheiro, aplicações. Como é que é estar no Senac hoje, né? Você se adaptou bem? Sim, Silvia, porque no banco eu fazia aplicações, investimentos, eu instruía pessoas, né, lidava com gente, e hoje eu ensino eles a fazerem isso. Então, a administração me dá toda essa oportunidade de eu ter na prática. E hoje eu ensino em sala de aula como você aplicar seu dinheiro, como você correr riscos calculados. Mesmo empreendedor, ele não é para ele desfazer das coisas dele para abrir algo que ele não sabe se ele não sabe se vai dar certo ou não. E outra coisa, você só tem um retorno quando demora um ano que você vai ver se você está indo bem, você precisa fazer adaptações. Então, isso eu ensino em sala de aula. E eu vejo pessoas aproveitarem as ideias, aproveitarem a técnica e colocar em seus negócios. Bom, você como uma docente do Senac, o que está acontecendo lá em nível de empreendedor? Bom, a gente tem várias ideias, né? E logo, logo está amadurecendo uma ideia bem legal que nós estamos buscando entre as pessoas empreendedoras, o que elas estão fazendo hoje. Alunos, ex-alunos, né? E nós temos cursos preparatórios para isso. Mas o Senac, ele investe nos alunos, né? Ele abre as portas para os alunos e nós podemos sempre fazer algo para ajudar. Eu como senaquiana, né? Sim, trabalhamos muito tempo juntas. 20 anos aí na parada. Eu fico muito feliz, Mar, com a sua presença, atendido ao meu convite.
Eu fico Esse feliz. nosso quadro aqui de prosa com a Silvia Coelho. Aliás, né, a gente a vida inteira teve muita Muita prosa prosa. de todos os E muito assuntos. próximas. É. Então, se você quiser complementar, falar mais alguma coisa. Bom, o que eu gostaria de dizer é que é possível para todo mundo ser um empreendedor. Ele precisa sonhar, esse sonho tem que transformar em metas, e ele precisa, para realizar, ser dedicado e não deixar ninguém destruir os sonhos dele. Muito bem. Eu também já tive muitos sonhos, continuo tendo, e ninguém falou nada que me impedisse de realizar algum. E ainda tenho muitos outros Para fazer, para fazer. E que para você realizar. também realize os seus. Ai, obrigada, Silvia. Eu também tenho uma lista lá de prioridades muito grande, E nós vamos se conseguir. Deus quiser. Obrigada, Daí Mar. eu que agradeço, tá? Muito obrigada. As pessoas que já acompanharam a de prosa Silvia Coelho anteriormente, já fizeram vários elogios. Atente que tem aí o lugarzinho para vocês deixarem os seus comentários, os seus elogios, as suas sugestões e também um espaço para vocês fazerem as suas inscrições. Então, torne-se assim, bem ativo na rede social, nessa parte nova que estamos trazendo para vocês, com assuntos novos, temas diferentes, e também quiser dar alguma opinião, fiquem à vontade.